nas alturas fumegantes do Monte Bromo, em Java Oriental. Uma visão surpreendente aguarda os viajantes: um pequeno e antigo ídolo de Ganesha, o removedor de obstáculos, montando guarda silenciosa sobre um dos vulcões mais ativos da Indonésia. Esta é uma história que entrelaça fé hindu, tradições ancestrais e a força indomável da natureza. Bem-vindos ao Rotas Sagradas. Hoje, vamos explorar um dos locais mais únicos e espiritualmente carregados do mundo, onde o fogo da terra encontra a devoção humana há mais de 700 anos. Uma história repleta de lendas ancestrais, sacrifícios humanos, mortes misteriosas e milagres que desafiam toda lógica. O Monte Bromo ergue-se a 2.329 metros de altitude, fazendo parte do complexo vulcânico Tengger, no leste de Java. Seu nome deriva de Brahma, o criador do hinduísmo, uma conexão que não é coincidência, mas sim o resultado de uma lenda trágica que remonta ao século XV. A história começa com a princesa Horo Anteng, filha do poderoso Império Majapahit, e seu esposo Yokusiga. Eles governavam a região que hoje conhecemos como Tengger, menos nome que deriva da combinação dos últimos nomes do casal, Anteng e Sige. O reino prosperava sob seu governo justo, mas havia uma sombra sobre a felicidade real. Eles não conseguiam ter filhos. Desesperados, o casal subiu até a borda fumegante do Monte Bromo e rezou fervorosamente aos deuses. Suas preces foram atendidas de forma terrível. Os deuses concordaram em abençoá-los com muitos filhos, mas impuseram uma condição macabra. O último filho nascido deveria ser sacrificado, lançado vivo na cratera do vulcão. Horo Anteng deu à luz 25 filhos. Por décadas, o casal viveu na esperança de que não precisariam cumprir a promessa terrível. Mas quando chegou a hora do 25º filho, Kezuma, eles tentaram quebrar o pacto divino. Fugiram com a criança. No entanto, não há como fugir do destino. Kezuma, então já um jovem, ouviu misteriosos sussurros vindos do vulcão chamando-o pelo nome. Uma noite, ele caminhou como se estivesse hipnotizado até a borda da cratera. Seus pais o encontraram lá, em pé sobre o abismo fumegante. Não tenham medo, disse Kezuma, com uma estranha serenidade nos olhos. Minha morte trará vida eterna a este povo. E com essas palavras, ele se lançou voluntariamente nas chamas do vulcão. Os deuses, satisfeitos com o sacrifício, estabeleceram um pacto eterno. Os descendentes de Horo Anteng e Yokusiga, os Tengeris, deveriam realizar sacrifícios anuais ao vulcão. E em troca, a terra seria fértil e protegida. Mas havia algo mais. Uma pequena estátua de Ganesha, que alguns dizem ter aparecido misteriosamente na borda da cratera após o sacrifício de Kezuma. Como se os deuses hindus quisessem deixar um guardião para supervisionar os rituais. Este vulcão ativo está em constante atividade, com erupções registradas regularmente. Nos últimos 10.000 anos, o Monte Bromo teve pelo menos 67 erupções confirmadas, uma média assustadora que faz dele um dos vulcões mais perigosos do mundo. A última grande atividade ocorreu em 2015, quando cinzas vulcânicas cobriram o céu por semanas. Mas mesmo durante essas manifestações da fúria terrestre, o pequeno ídolo de Ganesha permanece em sua posição, impassível e protetor. A história mais sombria recente ocorreu em 8 de junho de 2004. 2 pessoas morreram durante uma erupção inesperada do Monte Bromo, que durou apenas 20 minutos. Era um dia aparentemente calmo quando, sem qualquer aviso, o vulcão expeliu uma violenta nuvem de gases tóxicos, cinzas e pedras incandescentes. Os turistas não tiveram chance de fugir. Foram atingidos por rochas vulcânicas, enquanto admiravam a vista da cratera. Os corpos foram encontrados perto do ídolo de Ganesha, e os tengerese locais sussurram uma versão mais sinistra da história. Eles dizem que as vítimas não respeitaram os rituais adequados antes de se aproximar do vulcão. Não fizeram oferendas a Ganesha como guardião. E que o próprio vulcão, menos manifestação de Brahma, menos os puniu por sua irreverência. O que torna este local verdadeiramente extraordinário é sua caldeira, um mar de areia vulcânica que se estende por quilômetros, criando uma paisagem quase alienígena. É neste cenário surreal que encontramos um dos templos mais inusitados do mundo hindu. A caldeira Tengger tem 16 km de largura e foi formada há aproximadamente 820.000 anos, sendo na verdade uma caldeira dentro de outra caldeira mais antiga, criando um sistema vulcânico único no mundo. No bordo da cratera do Monte Bromo, protegido apenas por uma pequena estrutura de concreto,
encontra-se um ídolo de Ganesha com aproximadamente 700 anos de idade. Alguns relatos sugerem que a figura pode ser ainda mais antiga. Se for verdade, isso faria dela uma das estátuas hindus mais antigas, fora da Índia. O ídolo é pequeno, mas majestoso em sua simplicidade. Talhado em pedra vulcânica, menos alguns especialistas acreditam que foi esculpido com a própria lava solidificada do Monte Bromo. Representa Ganesha em sua forma clássica, a cabeça de elefante, o corpo humano, sentado em posição meditativa. Ao seu redor, devotos deixam oferendas, flores, incenso, frutas e pequenas moedas. Mas há oferendas mais perturbadoras também. Durante o ritual anual Yajna Casada, alguns devotos deixam objetos pessoais de entes queridos, falecidos, acreditando que Ganesha pode interceder por suas almas junto a Brahma. Fotografias desbotadas, roupas de bebês que morreram, anéis de casamento. O pequeno altar frequentemente se torna um memorial comovente para os mortos. Como chegou ali? Ninguém sabe ao certo. Os anciãos da tribo Tengerese contam que o ídolo sempre esteve lá, sendo descoberto por seus antepassados. Algumas teorias sugerem que foi trazido por comerciantes hindus de Bali, ou mesmo da Índia, durante o período do reino Majapaites, mas há uma teoria mais sinistra. Alguns arqueólogos especulam que o ídolo pode ter sido colocado ali como parte de um ritual de contenção vulcânica, uma tentativa antiga de apaziguar os deuses e controlar as erupções através da magia religiosa. Se isso for verdade, significaria que pessoas morreram para colocar essa estátua em sua posição atual, literalmente dando suas vidas para proteger as futuras gerações. Os verdadeiros guardiões deste santuário são os Tengerese, um povo fascinante que representa uma das últimas comunidades hindu-javanenses da Indonésia. Eles carregam em suas veias o sangue real dos antigos reis de Majapahit e um fardo ancestral terrível. Eles são os descendentes diretos daqueles que prometeram sacrifícios eternos ao vulcão. Quando Java se converteu ao islamismo nos séculos XV e XVI, os Tengerese refugiaram-se nas montanhas, preservando suas tradições hinduístas por mais de 500 anos. Eles são descendentes diretos do reino Majapahit e mantêm vivas práticas que remontam à Era Dourada hindu-javanese. Mas essa preservação teve um preço alto. Eles se tornaram prisioneiros de sua própria fé, obrigados a viver nas encostas perigosas de um vulcão ativo. Vivendo em aldeias nas encostas do Monte Bromo, os Tengerese desenvolveram uma relação única com o vulcão. Para eles, a montanha não é apenas um acidente geográfico, é uma divindade viva, manifestação terrestre de Brahma. Eles acreditam que cada erupção é um sinal divino, cada tremor uma mensagem dos deuses. Suas casas simples, feitas de madeira e bambu, são construídas de forma específica para resistir às cinzas vulcânicas e gases tóxicos. As janelas têm ângulos específicos para evitar que as cinzas se acumulem. E cada casa tem um pequeno altar dedicado a Ganesha, replicando o ídolo maior na cratera. Eles falam um dialeto javanês arcaico, que contém palavras sânscritas perdidas há séculos. Usam roupas tradicionais menos kebaia para mulheres, saurons para homens, e mantém um calendário ritual baseado nos ciclos lunares. Mas talvez o aspecto mais perturbador da cultura Tengerese seja a hierarquia espiritual. Eles possuem sacerdotes especiais que acreditam ter conhecimento espiritual dos deuses e espíritos chamado Ilmu, que guardam cuidadosamente dos Tengerese comuns. Esses sacerdotes, escolhidos por herança familiar, são os únicos autorizados a se comunicar diretamente com o vulcão e interpretar seus sinais. Existe uma lenda sinistra sobre o que acontece com aqueles que desafiam essa hierarquia. Em 1978, um jovem Tengerese chamado Suroto afirmou ter recebido visões diretas de Brahma, os sacerdotes tradicionais. Ele começou a pregar que os sacrifícios anuais não eram mais necessários, que os deuses estavam satisfeitos. 3 semanas depois, ele foi encontrado morto em sua casa, sem sinais de violência ou doença. Os mais velhos sussurram que o próprio vulcão o puniu por sua blasfêmia. Todo ano, na lua cheia do 10º mês, javanês geralmente caindo entre julho e agosto, os Tengerese sobem a montanha para o ritual mais importante, ou Yajna Casada. Este não é apenas um festival, é uma renovação do pacto ancestral, selado com o sacrifício de Kezuma há mais de 600 anos. A cerimônia começa à meia-noite com orações especiais em casas familiares. As famílias preparam oferendas específicas baseadas em tradições familiares que remontam a gerações. Algumas famílias sempre trazem galos vivos, outras oferecem cabras. E algumas das mais antigas linhagens ainda trazem oferendas mais perturbadoras, bonecas feitas de palha,
que representam crianças, ecoando o sacrifício original de Kezuma. Milhares de pessoas carregando oferendas sobem pela trilha íngreme até a borda da cratera. O caminho é escorregadio devido às cinzas vulcânicas. Os gases tóxicos ficam mais concentrados durante a noite, e há sempre o risco de atividade vulcânica súbita. Levam frutas, vegetais, flores, arroz, dinheiro e até mesmo animais sacrificiais vivos. No auge do ritual, as oferendas são lançadas diretamente na cratera fumegante, mas há uma sequência específica que deve ser seguida. Primeiro, os sacerdotes fazem orações em sânscrito diante do ídolo de Ganesha. Depois, cada família se aproxima individualmente, faz seu pedido específico e lança suas oferendas. Acredita-se que Brahma, através do vulcão, aceita os presentes e concede proteção, prosperidade e saúde para o ano seguinte. Mas nem tudo sempre corre bem durante o Yajna casada. Em 1987, uma erupção súbita durante o ritual matou 7 pessoas instantaneamente. Os Tengeres interpretaram isso como um sinal de que os deuses estavam insatisfeitos com a qualidade das oferendas. Desde então, o ritual se tornou ainda mais elaborado e caro, com famílias frequentemente se endividando para comprar oferendas adequadas. Durante todo este processo, o ídolo de Ganesha serve como guardião silencioso. Os devotos primeiro fazem orações a ele, pedindo que remova os obstáculos de suas vidas antes de fazer suas oferendas ao vulcão. Há uma crença específica de que Ganesha pode interceder junto a Brahma para tornar as oferendas mais aceitáveis. Alguns devotos passam horas em meditação silenciosa diante da estátua antes de se aproximar da cratera. Existe uma tradição particularmente sombria entre algumas famílias Tengerese mais antigas. Elas acreditavam que, em tempos de extrema calamidade, oferendas extraordinárias seriam necessárias para aplacar os deuses. Embora tais práticas estejam há muito banidas, ainda persistem lendas sobre devotos que desapareceram misteriosamente nas imediações da cratera durante anos de grande fome ou doença. O templo de Ganesha no Monte Bromo desafia todas as convenções arquitetônicas. Não há colunas majestosas, esculturas elaboradas ou torres ornamentadas, apenas uma pequena estrutura de concreto protegendo o ídolo dos elementos. Essa estrutura foi construída apenas na década de 1980, depois que um terremoto quase derrubou o ídolo na cratera. Mas essa simplicidade é proposital e profundamente simbólica. Aqui, a própria natureza é o templo, menos as paredes são as montanhas, o teto é o céu, e o altar é a terra viva e pulsante. A ausência de ornamentação forçada faz com que a atenção se concentre inteiramente no poder bruto da natureza e na pequena figura que a desafia. Os únicos ornamentos são as oferendas frescas deixadas pelos devotos e a própria paisagem vulcânica, menos um lembrete constante do poder criativo e destrutivo da natureza. Durante a época seca, o contraste é ainda mais dramático. A estátua escura contra o mar de areia cinzenta e o céu frequentemente coberto por gases vulcânicos. Há algo profundamente perturbador sobre a justaposição. Esta pequena figura pacífica sentada calmamente sobre uma das forças mais destrutivas da Terra é como se Ganesha estivesse não apenas removendo obstáculos, mas literalmente controlando o próprio poder da destruição. Em 2015, quando o Monte Bromo entrou em atividade intensa, ejetando cinzas e gases tóxicos, as autoridades evacuaram toda a região. A erupção de 2011 danificou gravemente muitas casas em Gadirejo, com o edifício da prefeitura e escolas entrando em colapso devido ao peso das cinzas vulcânicas. Mas quando a calmaria retornou, o ídolo de Ganesha permanecia intacto em sua posição, coberto apenas por uma fina camada de cinzas vulcânicas. O que os relatórios oficiais não mencionam é que, durante a evacuação de 2015, 3 membros da família Tengerese se recusaram a deixar a área. Eles acreditavam que abandonar o ídolo durante uma erupção seria uma traição ao pacto ancestral. Seus corpos foram encontrados uma semana depois, não longe do templo de Ganesha. Oficialmente, morreram por inalação de gases tóxicos. Mas a autópsia revelou algo estranho. Eles estavam em posições de oração, voltados para o ídolo, como se tivessem escolhido morrer ali. Os Tengerese relatam diversos milagres associados ao ídolo. Durante a pandemia, quando o turismo cessou completamente, moradores locais diziam que o ídolo parecia brilhar mais intensamente ao nascer do sol. Fotografias tiradas durante esse período mostram uma luminosidade incomum ao redor da estátua. Embora cientistas atribuam isso a efeitos ópticos causados por gases vulcânicos, há também relatos de curas milagrosas
Uma mulher tengerese chamada Sari afirma que seu filho nasceu com uma deformidade grave na coluna vertebral. Ela passou 3 noites consecutivas em oração diante do ídolo, deixando oferendas de flores e incenso. Quando retornou para casa, a criança havia melhorado drasticamente. Médicos em Surabaya não conseguiram explicar a súbita melhoria, mas nem todos os milagres são positivos. Em 1994, um grupo de antropólogos europeus visitou o local para estudar o ídolo. Um deles, Dr. Klaus Reinmann, da Universidade de Berlim, ficou obcecado pela estátua. Ele voltou sozinho várias vezes, tirando centenas de fotografias e fazendo medições detalhadas. Em sua última visita, Reinmann foi visto pela última vez às 18 horas, sentado em meditação diante do ídolo. Na manhã seguinte foi encontrado no mesmo local, ainda sentado, mas completamente catatônico. Quando finalmente recuperou a consciência 3 dias depois, ele falava apenas em sânscrito arcaico, uma língua que nunca havia estudado. Ele nunca mais voltou ao normal, passando o resto da vida em um hospital psiquiátrico em Berlim, murmurando orações hindus. Uma lenda local conta sobre um turista europeu que, nos anos 1980, decidiu passar a noite sozinho, junto ao ídolo. Pela manhã, foi encontrado em estado de êxtase profundo, murmurando em sânscrito, uma língua que não conhecia. Nunca mais foi o mesmo, dedicando sua vida ao estudo do hinduísmo. Ele se converteu, mudou seu nome para Nanda Krishnadas, e hoje vive em Ashram, na Índia. Mas aqueles que o visitaram dizem que ele nunca fala sobre sua experiência no Monte Bromo, exceto para sussurrar: Ganesha me mostrou o que está além do véu. Há uma história ainda mais perturbadora de 2003. Uma família japonesa visitou o Monte Bromo como parte de uma turnê turística. Sua filha de 12 anos, Yuki, se separou do grupo e foi encontrada horas depois, sentada diante do ídolo de Ganesha, cantando mantras em perfeito sânscrito. Quando questionada sobre como aprendeu os cânticos, ela disse que o homem com cabeça de elefante ensinou a ela. A família voltou ao Japão, mas Yuki nunca mais foi a mesma. Ela se tornou obcecada por hinduísmo, aprendeu sânscrito fluentemente em poucos meses, e aos 16 anos fugiu de casa para se juntar a um templo hindu em Bali. Quando seus pais finalmente a encontraram, ela se recusou a voltar para casa, dizendo que tinha uma dívida kármica, guardião do fogo sagrado. Existem também relatos mais sombrios. Em 2008, um guia turístico local chamado Bambam afirmou ter visto sombras dançando ao redor do ídolo durante uma noite de lua nova. Ele descreveu figuras humanoides feitas de fumaça vulcânica que pareciam fazer oferendas ao ídolo antes de desaparecer na cratera. Bambam nunca mais guiou turistas até o ídolo, recusando-se a explicar o motivo. A comunidade científica tem suas próprias teorias sobre os fenômenos estranhos reportados no local. Dr. Indira Sari, vulcanóloga da Universidade de Yogyakarta, sugere que a combinação de gases vulcânicos, incluindo dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio, pode causar alucinações e estados alterados de consciência. É possível que muitos dos milagres e experiências místicas sejam na verdade efeitos neurológicos dos gases vulcânicos. Mas mesmo os cientistas admitem que há aspectos inexplicáveis. O ídolo em si parece resistir ao desgaste de forma anômala, expostas às mesmas condições por décadas. Outras estruturas de pedra na área mostram erosão severa, enquanto o ídolo permanece realmente bem preservado. Análises químicas da pedra revelaram uma composição incomum que não corresponde exatamente à rocha vulcânica local. O ídolo de Ganesha no Monte Bromo nos ensina sobre a persistência da fé humana. Em um dos ambientes mais hostis da Terra, cercado por gases tóxicos e sujeito a erupções devastadoras, a devoção floresce. Mas essa devoção tem um custo, menos as pessoas literalmente arriscam suas vidas para manter viva uma tradição que pode exigir o máximo sacrifício. A história dos tengerese é uma de resistência cultural extraordinária, mas também de prisioneiros espiritual. Eles preservaram suas tradições, mas ao preço de viver literalmente na sombra da morte. Cada geração nasce sabendo que pode ser a última, se os deuses decidirem que os sacrifícios não são mais suficientes. Hoje, o local atrai não apenas hindus devotos, mas buscadores espirituais de todas as religiões. Muitos relatam experiências transformadoras. A combinação da majestade natural com a energia espiritual cria uma atmosfera única de contemplação, mas outros saem perturbados, sentindo que testemunharam algo que não deveria ser visto por olhos humanos. Há uma crescente preocupação entre os conservacionistas sobre o impacto do turismo no local.
Milhares de visitantes por ano estão deixando sua marca, não apenas oferendas tradicionais, mas lixo moderno, grafite e perturbação dos rituais tradicionais. Alguns tangereses mais velhos acreditam que essa profanação pode despertar a ira do vulcão. O Monte Bromo não é um parque temático, diz Pek Sutrisno, um ancião tangerese de 89 anos. É um lugar sagrado, onde nossos ancestrais fizeram um pacto com forças além da compreensão humana. Os turistas vêm, tiram selfies, fazem barulho e vão embora. Mas nós ficamos. E se os deuses ficarem irritados com essa falta de respeito, nós pagaremos o preço. Recentemente, há sinais de que essa irritação divina pode estar se manifestando. A atividade sísmica na região aumentou significativamente desde 2020. Pequenos tremores ocorrem quase diariamente. E os tengerés interpretam isso como avisos. Os deuses estão inquietos, murmuram os mais velhos. Se você é um viajante em busca de experiências que toquem não apenas os olhos, mas a alma, o Monte Bromo e seu guardião Ganesha aguardam. Lá, no encontro entre terra e céu, fogo e fé, você descobrirá que os lugares mais sagrados são aqueles onde a natureza e a espiritualidade dançam juntas. Mas vá com respeito. Vá sabendo que você está entrando em um lugar onde a morte e a vida se encontram, onde o sagrado e o terrível são uma coisa só. Faça oferendas adequadas ao ídolo de Ganesha. Não o fotografe durante os rituais sem permissão. E lembre-se, você não está apenas visitando um ponto turístico. Você está entrando em um pacto milenar entre um povo e suas divindades, um acordo selado com sangue e mantido com sacrifício há mais de 600 anos. Esta foi mais uma jornada do Rotas Sagradas. Se você tem sugestões de lugares sagrados para explorarmos, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossas próximas aventuras pelos caminhos espirituais do mundo, lugares onde o véu entre nosso mundo e o sobrenatural é mais fino, onde cada pedra tem uma história para contar, e onde o sagrado e o terrível caminham de mãos dadas.